Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Backend Zero to Hero. Espero que todos vocês estejam bem. E nós estamos falando de testes unitários, mas antes de eu entrar nesse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu gostei, compartilha pra galera, comenta em tudo quanto é vídeo. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Volte todos os vídeos aqui dessa série para que você tenha o maior aproveitamento possível, porque aqui a gente está falando de testes unitários, a gente já construiu muita coisa antes, tá? Se você também está assistindo a série e está acompanhando, ainda tem alguma coisa que você não entende, eu também sugiro que você volte, revise, porque a mãe do aprendizado é a revisão, não adianta, tá? Eu vou fazer aqui, nesse episódio, eu ia fazer os testes de forma corrida, né? Create, get all, mas eu vou fazer uma coisa diferente hoje, que é testar a exceção. Então, eu quero testar o que aconteceria se tudo isso desse errado para eu devolver um bad request. E vou mostrar para vocês como chega nesse racional. O teste ele é basicamente a mesma coisa, né? Como que você escreve bons testes e como você escreve teste? Porque tem muita gente que fala, pô, eu não me dou bem em teste unitário, eu não consigo fazer teste unitário. Na real, você só não está pensando como o seu código executaria. Não é que você não sabe criar teste unitário. Talvez realmente te falte a técnica de criar os testes unitários, né? Mas a primeira coisa aqui talvez seja que você não esteja pensando como o seu código funciona, né? O próprio código que você escreveu. Claro que isso é ruim e tudo mais, mas eu estou aqui para te ajudar. Então, vamos olhar para esse método aqui e entender qual que é o cenário que ele daria um bad request. Bom, primeiro de tudo, eu já recebo uma request aqui, né? E ela tem que ser válida. O que isso significa? Né? Ela tem que ter um nome, ela tem que ter uma description e ela tem que ter um preço positivo. Então, tudo isso aqui já passaria se eu recebesse, certo? Qual que é a segunda coisa que aconteceria? Se eu não recebesse isso aqui de forma válida, ele já estouraria um bad request. Mas vamos pensar que tudo já aconteceu. Eu recebi aqui. Caso eu tenha alguma regra que não se aplica nesse caso, mas caso eu tenha alguma regra que não crie o meu product e devolva ele vazio, quando ele passasse nesse if para perguntar se o response está presente, ou seja, ele existe, e falasse que não, ele devolveria um bad request. Então, quais são os cenários aqui que eu estou lendo o meu código? Primeiro, se tudo que fosse válido aqui não fosse mandado, então vamos supor que eu mandei um preço positivo, eu escrevi uma descrição com mais de 50 caracteres e não escrevi um nome, ou escrevi um nome, mandei um preço positivo e não escrevi uma description com esse size, ou mandei o nome, mandei a description com o size correto e mandei um preço negativo, né? Esse carinha aqui já daria um bad request. Então, o que a gente pode fazer para testar? Passa uma request vazia. Então, o nosso método ele é exatamente isso aqui, com duas alterações. Ou melhor, três alterações. Primeira, no nome. Should not create product, ou seja, não deve criar um produto. Qual que é a segunda alteração? Dá um new aqui, porque a gente vai ter um cara vazio. Depois a gente vai escrever ele vazio. Depois vai chamar o post na mesma rota. Vai passar autorização, vai falar que é um application JSON, vai passar esse content vazio. E por último, não menos importante, a gente vai falar que a gente quer um bad request. Porque é exatamente isso que aconteceria se esse cenário... Que cenário? Se esse cenário se realizar. Deixa eu fechar as demais coisas aqui, tem muita coisa aberta. Então, vai dar um bad request se esse cenário aqui se realizar. Vamos testar. Show de bola. Ele deu um bad request, né? Como que eu valido se esse cara realmente está ok? Bom, vamos dar um isCreated, que seria o segundo, que seria um dos dois cenários possíveis. Ou ele dá um created ou ele dá um bad request. Vamos ver se com uma request vazia ele daria o mesmo created que deu no teste de cima.
nosso teste quebra. Por que ele quebra? Porque ele não consegue criar as coisas com tudo isso aqui errado, né? Não está válido. Então, você vai ver aqui uma stack gigantesca, o status que ele retorna, e aí ele fala, ó, esperado 201, né, que é o que você está esperando, mas o atual é um 400. Então, a gente tem certeza que o nosso método está passando pela exceção, né, e não pela regra. Ou seja, a regra é que sempre crie, dado uma request válida, e a exceção é não criou, estoura esse bad request. E assim testamos exceções, olhando para o método e entendendo exatamente como você faria para quebrar ele. Então aqui é a mesma coisa. Quando a gente vai escrevendo o método do get, a gente tem que ter um registro no banco com um ID válido. Se você buscar por um ID inválido, ele vai dar um not found. Então, como você escreveria o teste do get para exceção? Né? Você escreveria com um ID que não existe, supondo que você já carregue na sua base 10 registros. Né? Se você busca pelo ID 1, vai trazer. Se você busca pelo ID 999, não vai trazer. Então, é assim que você pensa na hora de escrever código de teste, beleza? Então, hoje o vídeo é esse, como testar exceções dos métodos, né? Como que vocês vão praticar isso aqui? Se vocês olharem para a nossa classe de teste do serviço, vocês vão ver que a gente não mapeou cenários de erro, ou melhor, cenários de exceção, né? Deixa eu vir aqui no método create, por exemplo. Não tem como, aqui também não, aqui tem uma possibilidade, né? Fazer um teste de um empty. Aqui também tem uma possibilidade, fazendo um teste de um empty. E aqui tem a possibilidade de fazer o teste de um false. Então, vocês têm como treinar isso exercitando justamente no nosso service. E eu também não vou fazer nenhum teste de exceção mais, senão esse, né? Então, esse aqui vai ficar gravado, vai estar no vídeo bonitinho como exemplo para vocês conseguirem exercitar todas essas exceções. Um not found, uma outra bad request e testar um not found aqui também do seu delete, ou melhor, do seu inactive, beleza? O vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar, de comentar, e é isso, beleza? Vejo vocês na próxima, até mais, fui!